Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a amada igreja. Amém? Como é bom poder louvar o Senhor. Como é bom estar na casa de Deus. Como é bom podermos expressar o nosso amor pelo Senhor Jesus e podermos também saber que Ele nos ama, saber que Ele está conosco, saber que em qualquer situação, em qualquer circunstância, o seu amor sempre vai prevalecer nas nossas vidas. Amém? E é maravilhoso também saber que somos convidados a compartilhar esse amor. Somos convidados a expressar em nossas vidas, nas vidas de outros, esse amor, para que a vontade de Deus seja realizada em todas as áreas das nossas vidas. Amém? A mensagem que pediram para eu trazer nesta noite foi sobre missões urbanas, né? Afinal, fiquei muito feliz de receber esse tema para eu transmitir aos irmãos, porque eu sou um missionário urbano. Lá na Junta, trabalhando com o projeto Somos Um, Universitários Missionários, eu tenho trabalhado ao treinar e capacitar os jovens, os universitários, e produzir material para que eles possam avançar nas universidades e falar do amor de Jesus nas universidades. É um campo missionário urbano. E também lá no Corpo de Bombeiros, onde eu trabalho como capelão, também faço missões urbanas. Também estou dia a dia com pessoas nas cidades, na cidade, falando do Evangelho, falando de Jesus para todos nós. Amém? Quero que você abaixe sua cabeça mais uma vez e nós vamos orar, né? Pedir ao Senhor mais uma vez que fale aos nossos corações. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor já falou conosco nesta noite. Muito obrigado por tudo que o Teu Espírito já fez através de nós. Muito obrigado, Senhor, porque podemos sentir a Tua presença, podemos saber que Tu estás aqui recebendo o nosso louvor. Te peço agora, Pai, que o Senhor fale através de mim, que o Senhor me use com o Teu poder, com a Tua graça, para que a Tua mensagem seja muito bem entendida, transmitida e passada para aqueles a quem o Senhor quer falar. Em nome de Jesus, amém. O tema da minha reflexão dessa noite é missões urbanas. Como não fazer? Resolvi pegar um caminho alternativo. Ao invés de falar sobre como fazer, ou o que fazer, ou o que são missões urbanas, e o que a igreja pode fazer para se envolver, para participar dessa obra, eu escolhi pelo caminho contrário, mostrar como não fazer. Quais são os perigos que a gente tem que evitar, quais são os passos que a gente não deve tomar, qual é o exemplo negativo que a gente pode se espelhar nele para não fazer. Às vezes o exemplo negativo, ele até fala mais forte do que o positivo. Não é? Quando você vê alguém que, por exemplo, você está passando na estrada e você vê um carro todo destruído num acidente, você pode muito bem pensar, opa, deixa eu maneirar, deixa eu dirigir com mais segurança, deixa eu andar na minha faixa certinha, não fazer nenhuma ultrapassagem perigosa. Você fica alerta ao ver o exemplo negativo de outros. Pois bem, é isso que, se Deus quiser, vamos fazer essa noite. Vamos olhar, observar um exemplo negativo. Pode passar o próximo. A Bíblia é um livro de missões urbanas. Se você reparar bem, você vai ver que a Bíblia fala, em geral, de missões urbanas. Deus ama as cidades. Pode passar? Deus ama as cidades. É interessante que quando Deus criou o mundo, Ele não criou primeiro uma cidade, Ele criou um jardim. E colocou Adão e Eva para viverem nesse jardim. Mas quando a gente vai olhar lá no Apocalipse, você vê que no final de tudo já não tem mais um jardim, mas tem uma cidade. Né? As cidades foram criações do homem e, surpreendentemente, foram criadas pelos descendentes de Caim. Foi um descendente de Caim que inventou uma cidade. Vou fazer aqui uma cidade, juntar as pessoas aqui, construir algumas coisas, vamos morar juntos, vamos viver juntos, um pertinho do outro. Foi um descendente de Caim.
Mas Deus parece que gostou dessa invenção. Tanto é que no final dos tempos, na consumação dos séculos, nós temos a Nova Jerusalém, a cidade de Deus. E então, Deus ama, um por um, irmão, a gente não pegar, pode voltar, volta. Isso, pode ir, isso. Deus ama as pessoas das cidades. Cidades são aglomerações de pessoas. Cidades são lugares onde muitas pessoas estão juntas. E nessas cidades tem muita gente. E muita gente que Deus ama. Muita gente que Deus quer salvar. E Deus tem compaixão. Deus tem amor de cada pessoa na cidade. Deus não olha para as cidades como um amontoado. Mas Deus vê cada pessoa em cada situação. Deus vê cada pessoa em cada situação de miséria, de necessidade, de carência, de dor e de pecado, e Deus os ama. Pode passar. Na Bíblia nós temos vários relatos do avanço missionário de Deus em cidades. Começando em Jerusalém, os discípulos foram enviados, e aí foram por Antioquia, Corinto, Éfeso, Roma. Se você for acompanhar o livro de Atos, você vai ver o grande relato de como as cidades eram alcançadas e transformadas pelo Evangelho. E eu quero falar nesta noite sobre o livro que mais fala de missões urbanas na Bíblia, e o livro mais missionário da Bíblia. Sabem qual é? Pode passar. O maior livro, o maior caso de sucesso de missões urbanas, o maior caso é aquele que você olha, que é, puxa vida, eu queria ter um ministério assim. Um caso de uma cidade inteira conquistada pela pregação da palavra, uma cidade inteira que foi salva. Sabe qual é esse caso? Jonas. O maior sucesso. O maior caso de sucesso de missões urbanas, a cidade de Nínive, uma mega cidade, não era uma cidadezinha pequena do interior, não, era uma capital, 120 mil habitantes, e foi salva. Em um dia, missionários da Cristolândia, quem não gostaria de um ministério assim? Um dia de pregação, uma cidade de 120 mil pessoas se rende aos pés de Jesus. Olha, não é fantástico? Maravilhoso. Agora, Jonas teve esse sucesso todo, apesar de Jonas, não é? Apesar de Jonas. Por isso que o nosso título é Missões Urbanas, como não fazer. Porque apesar do sucesso que Jonas teve, não queremos ser missionários como Jonas foi. Ou alguém quer? Alguém quer ser como Jonas? Não. Jonas é um exemplo do que não ser, do que não fazer. Abre então a sua Bíblia, aí no livro do profeta Jonas, no Antigo Testamento. Deixe sua Bíblia aberta no livro de Jonas, você conhece a história. Deus o chamou para ir para Nínive, capital da Assíria. Então Jonas prontamente foi para o outro lado. Nínive ficava a leste de onde Jonas estava, e Jonas foi para Tarsis, que era oeste, que é onde hoje é a Espanha. Ou seja, ele foi para literalmente o fim do mundo, porque ele achava que não tinha as Américas, não sabia que tinha América, então achava que ele foi para o lugar mais longe que ele podia, ao contrário do que Deus o mandou fazer. Então a tempestade veio, e ali no meio da tempestade os povos, aqueles gentios ali, aquele povo que não era do povo de Israel, estava preocupado, cada um clamava ao seu Deus, porque o navio ia afundar. Então você abre aí em Jonas capítulo 1, versículos 5 e 6. E o texto diz: então os marinheiros tiveram tanto medo, que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio no mar, para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. Como não fazer missões? Não faça missões urbanas dormindo. No português bem claro, o bicho estava pegando lá fora,
E onde estava Jonas? Dormindo. Dormindo no fundo do barco. Não dormindo como Jesus dormiu no fundo do barco quando tinha tempestade. Não. Porque Jesus dormiu no fundo no barco na tempestade porque ele sabia que aquele barco não iria afundar. Mas Jonas não. O sono de Jonas era o sono do comodismo. O sono de Jonas era o sono da indiferença. O sono de Jonas era o sono de eu não quero nem saber. Quero que afunde mesmo. Eu não estou nem aí. Eu estou aqui dormindo, estou aqui indiferente ao que está acontecendo. Meus queridos, o bicho lá fora está pegando. Nas nossas cidades, na nossa cidade do Rio de Janeiro. A tempestade está acontecendo. E a tempestade, às vezes, até chega até nós. Muitas vezes nós, o povo de Deus, somos atingidos. Quando somos atingidos, a gente se desperta e a gente pensa, temos que fazer alguma coisa. Mas, normalmente, quando a gente só vê as coisas nos noticiários, nos jornais, quando nós apenas passamos pelas ruas e vemos as pessoas pelas ruas, às vezes a nossa atitude é a mesma de Jonas. Às vezes nós estamos dormindo, às vezes nós estamos indiferentes e cegos para a realidade das nossas cidades e da nossa cidade. Pode passar. A violência que cresce cada dia mais e que a cada dia mais a gente vê mais uma vítima, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, e a gente vê essa situação e a gente às vezes está dormindo, indiferente. Pode passar. A miséria, a pobreza das grandes cidades. O nosso irmão orou aqui. A pobreza está crescendo, está voltando a crescer. Pais de família sem ter recursos. A classe média está voltando a ser pobre, os pobres estão ficando miseráveis, e os miseráveis? O que acontece com eles? Coisa está feia. A pobreza, mas às vezes a gente pensa, isso não é comigo, isso não é problema meu. Pode passar? A violência doméstica. Às vezes o problema não está lá, né? Mas está dentro de casa. Às vezes em cada casa nós temos um campo de batalha, famílias que não se dialogam, pais que não se falam, pais e mães que vivem apenas pro forma, apenas ali, casamentos à beira do fim ou às vezes no fim, rebeldia, falta de amor. E a gente às vezes está dormindo. As tribos urbanas, jovens que a gente vê e a gente diz, que isso, que coisa estranha, que coisa esquisita, mas é alguém por quem Cristo morreu, é alguém que Cristo quer resgatar. E às vezes o que ele faz é um grito de socorro. Às vezes ele se corta no seu corpo porque está querendo que alguém o veja, está querendo que alguém contemple sua dor. Às vezes ele vai para o cemitério porque ele está em busca de alguma coisa. Diante disso tudo, onde estamos nós? Estamos acordados ou estamos dormindo? Veja o que aquele capitão do navio, que era um pagão, não era do povo de Deus, o que ele falou para Jonas? Clama ao teu Deus. Rapaz, você está aí dormindo. A tempestade está a ponto de nos derrubar. É uma situação terrível. Levanta, clama ao teu Deus, faz alguma coisa, invoca esse seu Deus. Quem é o teu Deus? Eles nem sabiam quem era o Deus de Jonas, que eles não sabiam que ele era o Deus. Mas mesmo assim ele falou, clama ao teu Deus, vai lá, pede a esse Deus. Queridos, às vezes a gente é levado a acreditar que não há nada a fazer. E às vezes a gente fala uma frase terrível, essa é uma frase terrível. Quando a gente diz assim, não nos resta mais nada, só orar. Ó, que frase terrível! Orar é tudo, orar é o primeiro passo, orar é a coisa mais importante.
É a oração que muda tudo. É a oração que transforma situações. Porque você está orando ao Deus verdadeiro, o Deus poderoso. A gente não pode fazer missões sem oração. A gente não pode querer ser igreja sem oração. A gente não pode querer que o mundo, o Brasil, o Rio de Janeiro mude sem oração. Então esse é o clamor que Deus coloca para cada um de nós. Levanta-te e clama ao teu Deus. Levanta-te e ora. Não aquela oração formal, apenas aquela oração de 3 segundos que você faz antes do almoço, antes de dormir, e depois de levantar, mas a oração de guerra, oração de clamor. Clame pelo Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro precisa de oração. Mas eu tenho boas notícias: se o povo de Deus orar e clamar, Deus vai ouvir e Deus vai mudar a sorte da nossa nação e da nossa cidade. Amém? Se nós clamarmos, se nós orarmos, Deus vai agir, Deus vai fazer. Olhe, faça um exercício de assistir ao noticiário com um olhar espiritual. Muita gente até tem deixado de assistir ao noticiário. A minha sogra falou assim que está dando depressão a ela assistir o noticiário. E é verdade, é muito deprimente. Mas assista com um olhar espiritual. Assista intercedendo por cada coisa ruim que você vê acontecendo. E aí você vai ser treinado em ser um guerreiro de oração, um intercessor. Quantos aqui vão se levantar e clamar pelo Rio de Janeiro? Amém? Amém? Precisamos de intercessores. Em segundo lugar, meu querido, não faça missões urbanas sem amor. Capítulo 4, a gente conhece a história, né? Jonas foi lançado ao mar, o grande peixe o engoliu, ele ficou 3 dias no ventre do peixe, ele orou, o peixe vomitou e ele foi pregar. E aí ele foi e pregou na grande cidade de Nínive, uma cidade que era percorrida em 3 dias de caminhada, mas ele pregou um dia só. Só que bastou para o povo se arrepender, e o povo se humilhar, o povo pedir perdão, e Deus desistiu de destruir a cidade. E como você acha que Jonas ficou? Capítulo 4, versículo 1 a 5. Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira a minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, sentou-se no oriente dela, ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Quando eu era criança na escola bíblica dominical, eu achava que Jonas, ele fugiu porque ele tinha medo do povo de Nínive. Ele fugiu assim: não, aquele povo é muito brabo, aquele povo eu vou chegar, vou pregar para eles, eles vão me matar, vão me apedrejar, então eu vou fugir. Mas não foi por isso não foi por medo que Jonas não quis pregar em Nínive, nem foi por preguiça. Eu estou bem aqui na minha vida, eu não quero ser missionário não, esse negócio de missionário, que preguiça. Não foi isso, não foi por medo nem por preguiça, foi por ódio. Jonas não quis pregar em Nínive porque ele tinha ódio daquela cidade, e com razão. O povo ninivita, o povo da Assíria, era um povo muito cruel, que eles já tinham atacado a terra de Israel, já tinham matado muita gente, e eles eram extremamente cruéis, era um povo torturador, era um povo idólatra, era um povo que fazia muitas maldades, especialmente contra o povo de Israel. Então Jonas, ele confessa para Deus e fala: Senhor, eu sabia que isso ia acontecer, que eu te conheço. E olha que interessante que a teologia de Jonas é corretíssima. Jonas dá uma aula de teologia sistemática aqui, porque ele diz: Senhor,
Eu sabia, ó, tu és Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e que te arrepende do mal. Ele dá uma aula sobre os atributos de Deus, né? Mas o coração dele não estava alinhado com a teologia dele. Porque ele sabia que Deus era perdoador e ele não queria que Deus perdoasse. Ele queria que Deus queimasse aqueles infiéis. Ele queria que Deus mandasse fogo. Ele queria que Deus fizesse igual fez com Sodoma e Gomorra. Então, por isso que quando Deus fala para Jonas, Jonas, vai avisar aquela cidade que eu estou farto dos pecados deles, para mim já deu, eu não aguento mais, eles são pecadores demais, então você vai e você avisa eles que eu estou para destruí-los. Aí ele falou, eu vou nada. Vou ficar quietinho, que vai que eles se arrependam. Aí Deus perdoa. Ah, não, vou ficar quietinho. Deus já está irado com eles. Só que deu tudo errado na perspectiva de Jonas. Porque o povo se arrependeu. Do maior ao menor. Até os animais fizeram jejum. E pediram perdão. E Deus não os destruiu. Meus queridos, às vezes, a gente fica tão envolvido com a ideia da justiça e da santidade de Deus, que a gente esquece do amor de Deus. E às vezes a gente serve a Deus sem ter esse espírito de amor, de perdão e de compaixão. Quer ver 2 exemplos em que isso acontece? Pode passar. Primeiro é esse aí. A gente falou sobre violência, né? E a gente, quando fala na violência do Rio de Janeiro, a gente pensa nas vítimas, é claro, né? E a gente ora pelas vítimas, pelas famílias das vítimas, e a gente ora para que Deus console, e a gente ora para que Deus proteja, e até a gente, às vezes, até quer ser usado por Deus para pregar para essas pessoas. Quantas vezes a gente pensa em pregar para os criminosos? Quantas vezes a gente pensa, Senhor, me usa, né? Ou usa a oferta que eu estou enviando para que aqueles bandidos lá nas comunidades, eles se arrependam. Não que eles morram, não que eles sejam presos, mas que se arrependam e sejam salvos e estejam aqui louvando comigo aqui na igreja. Quantas vezes a gente para fazer esse tipo de oração? Quantas vezes a gente tem esse desejo no nosso coração? Mas às vezes o que a gente vê muitas vezes na internet, muitos crentes falando aquela frase, bandido bom é bandido morto. Só que aos olhos de Jesus, bandido bom é bandido que se arrepende, é bandido que é salvo. Porque eu também sou pecador. Eu também sou digno do inferno. Eu também, se eu estivesse lá naquela cruz, eu não estaria no meio da cruz, eu estaria de um dos lados da cruz, como um ladrão, como um pecador, como alguém que merece a condenação. E aí, o desafio para a gente é, se nós temos a teologia correta que Jonas tinha, que a gente possa ter um coração também alinhado com essa teologia, um coração de compaixão, um coração de perdão, um coração que quer ver a misericórdia triunfar sobre o juízo. Quer ver um outro exemplo? Pode passar. Essa é uma foto da parada gay de São Paulo. E a gente vê essas coisas e a gente fica realmente revoltado, porque claramente, biblicamente, Deus não se agrada desse tipo de comportamento. Não foi assim que Deus criou o ser humano. A prática homossexual é pecado. Mas às vezes a gente fica tão firmado nesta verdade que a gente esquece de que o homossexual é alguém amado por Deus. E que Deus quer alcançar. E que Deus quer perdoar. E que Deus quer transformar. Quantas vezes a gente se coloca diante de Deus e diz, Senhor, eu quero ser usado para levar o teu evangelho para o homossexual. Ou às vezes a gente
se afasta. Ou às vezes a gente sai de perto do ônibus quando está no ônibus. Ou às vezes a gente diz para o nosso filho, olha, não anda com aquele lá, não. A linha entre a santidade, né, e os padrões de Deus e não aceitar o mundanismo e a homofobia é às vezes muito fina. E muitas vezes as pessoas do mundo acusam a igreja de que somos homofóbicos. E muitas vezes essa acusação não é verdadeira porque estamos apenas defendendo a palavra de Deus e o padrão bíblico. Mas às vezes essa acusação é verdadeira. Às vezes a gente não tem amor pela pessoa. Às vezes a gente demonstra falta de amor pela pessoa, ao invés de apenas rejeitarmos o pecado. Porque Deus ama o pecador, embora odeie o pecado. Vocês estão me entendendo? Vocês estão acompanhando? Amém. Precisamos agir sem abandonar a verdade, mas agir e praticar o amor. Por fim, Deus diz, se não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado, né? Jonas subiu à colina, ficou ali debaixo daquela planta, esperando para ver o circo pegar fogo, esperando para ver a cidade ser destruída, mas Deus falou, não vou destruir, não. Eu tenho compaixão. Eu tenho compaixão dessas pessoas e até desse gado. Eu tenho compaixão até dos animais. Os mesmos animais que jejuaram, sem querer, sem saber o que estava acontecendo, Deus tinha compaixão deles, Ele não ia destruir. Esse é o coração do nosso Deus. Por fim, não faça missões sem sair da sua zona de conforto. Jonas estava na sua zona de conforto, ele pregou um dia só. Deus fez crescer uma boboreira, ele ficou lá, debaixo daquela planta, né? Ficou ali naquela sombra, né? O calor do deserto, e ele estava ali naquela sombra. Mas aí Deus fez a boboreira morrer, e aí Jonas quis morrer. Muitas vezes Deus nos tira da nossa zona de conforto, Deus nos tira o nosso guarda-sol, Deus tira aquilo que nos protege, diz, vai para o sol, né? Vai pregar, vai viver. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos viver essa realidade dessa missão a cada dia. Porque Deus ama as cidades, porque somos chamados a interceder, porque somos chamados a pregar, e devemos fazer isso através de relacionamentos. Meus queridos, lá em Missões Nacionais temos estudado, temos pesquisado, e temos descoberto que a chave para ganharmos pessoas para Jesus, a chave é relacionamento. Grandes cruzadas, grandes eventos são importantes, têm o seu lugar. Mas se você fizer uma pesquisa, fizer uma pesquisa aqui, como você conheceu Jesus? Como você conheceu Jesus? Mais de 50%, talvez 90% vão dizer, eu tive um amigo, ou um parente, ou meu pai, ou minha mãe, ou meu vizinho, ou a minha tia que me levou para a EBF quando eu era criança. A maioria é relacionamento. Então eu e você precisamos sair da nossa zona de conforto para estabelecermos relacionamentos intencionais com as pessoas que precisam ouvir de Jesus. Porque às vezes a gente fica muito fechado no nosso mundo. E é uma característica da nossa modernidade, é uma característica da nossa época, cada um no seu mundinho, cada um no seu quadrado, cada um na sua rotina. E a gente não tem tempo para nada, não é verdade? Às vezes a gente não tem tempo nem para os nossos parentes de sangue. Mas precisamos remar contra a maré.
precisamos ser contraculturais, precisamos fazer disso um alvo na nossa vida. Eu preciso ter um tempo para me relacionar com alguém, para andar com essa pessoa, para convidar essa pessoa para vir na minha casa, para almoçar com essa pessoa, para eu ser amigo dela, para eu saber o que está acontecendo na vida dela, para eu poder, no meu relacionamento com ela, levar Jesus a essa pessoa. É assim que se faz missões urbanas. É assim que se faz missões urbanas. Temos muitos projetos, a Convenção Batista Carioca, a Junta de Missões Nacionais, tem muitos projetos de missões urbanas. Você com certeza pode contribuir, você com certeza pode investir. Mas Deus te colocou nesta cidade para você ser um missionário nesta cidade. Para isso você precisa, como Jonas, se despertar, orar, amar, demonstrar o amor, compartilhar o Evangelho, sair da sua zona de conforto para alcançar aqueles que estão perdidos em nosso meio. Pode passar? Você vai ficar aí? Não fique na sua zona de conforto, mas se disponha, seja usado por Deus para essa obra. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar.